Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Conexão Legislativa. Nosso tema hoje é alfabetização e a parceria com a família durante a pandemia. Nós estamos gravando este programa aí em abril de 2021, que você nos acompanha, mais de um ano de pandemia. Como é que está essa situação, né? Os alunos que nessa fase de alfabetização, sei lá, 5, 6 anos, recebem material em casa e o professor orienta, mas isso tudo está dando certo? Qual é o papel do professor? Qual é o papel dos pais nesse momento de pandemia? Quem vai nos ajudar, claro, é uma professora, a Mara Mansani, que já está com a gente, a quem eu agradeço a participação. Tudo bem, Mara? Tudo bom, Jeremias? É um prazer estar com vocês aqui no Conexão, e muito importante, com um tema que faz todo sentido. Eu acho que é a preocupação de todos os pais, professores, das redes de ensino de modo geral. Vamos falar sobre alfabetização e pandemia. Estou preparada aqui. Tá bom, então, eu acho que é um tema muito interessante, porque essa coisa da distância, né, a gente se falando aqui pelas telinhas, né, tem gente que não aguenta mais gravar, enfim, dessa forma. Estudar também é complicado. Agora mesmo, você, para poder entrar aqui, tem as questões técnicas. Os adolescentes, né, eles são mais rápidos com isso, mas a criança já tem uma outra metodologia. Eu queria que você explicasse quais são os principais entraves neste momento. A gente conseguiu avançar durante um ano. E eu queria que você trouxesse também um pouco da sua experiência, porque eu não tenho filhos, eu acho que é a curiosidade de muita gente. Como é que tem sido na prática, principalmente no setor público? Não sei se você dá aula no setor público ou não, mas a criança recebe uma apostila, depois o pai manda o professor manda um vídeo. Vamos lá, explica para a gente. Sabe que o Brasil é um continente, praticamente, no tamanho, com tantas realidades, né? O Uhum, ensino público, de maneira geral, no Brasil, eu estou aqui no estado de São Paulo, mas o ensino público no Brasil, a alfabetização ficou bem prejudicada. Por quê? Na uhum. pandemia, os professores se reinventaram, realmente. A gente aprendeu coisas assim, em tão pouco tempo, a gente quebrou muitos paradigmas, muitos mitos de que não era possível de se aprender, e, de repente, com as necessidades, a gente teve que se reinventar de toda forma. Mas como fazer uma alfabetização em casa, quando o professor não está interagindo com as crianças? Porque, veja bem, com essas realidades tão diferentes, tem criança que tem acesso só ao WhatsApp com o professor, tem criança que a família recebe a apostila de atividades, é a realidade de uma das escolas que eu trabalho em duas, uma tem todos os acessos à tecnologia pelo Estado de São Paulo, pela rede estadual, e a outra é uma rede municipal em Salto de Pirapora, que recebem as apostilas. Então, com tanta realidade diferente, se o professor não tiver uma boa comunicação com as famílias, não chega a nada. Então, não adianta mandar uma apostila, não chega a nada de aprendizagem, porque não adianta mandar uma apostila cheia de atividades para fazer em casa, ou então, com o uso da tecnologia, colocar uma criança pequena em frente às telas, que, como você falou, as crianças não têm essas propriedades ainda desse período, de ficar tanto tempo, de acessar, de ter autonomia para isso. E não é papel também para a escola fazer isso. A escola tem que criar, mesmo não tendo as condições do ensino presencial, criar situações em casa para as famílias criarem uma rotina de estudos, onde a leitura, a escrita, a linguagem, a oralidade, as linguagens, né? A oralidade, a leitura e a escrita faça sentido para as crianças. Então, se vai a apostila, como vai para uma das escolas que eu trabalho, vai também para o WhatsApp o vídeo, um tutorial para os pais, tudo bem explicadinho. Tem pai que é analfabeto, você tem que gravar áudio. Tem famílias que os avós é que cuidam, que é a grande realidade brasileira. Então, vão as apostilas de atividades, mas tem que ir um tutorial, tem que ir o explicado, tem que não usar um linguajar técnico que as famílias não vão compreender. Mas não basta ficar só na atividade escrita ou só dentro de um vídeo. A gente pode fazer uma combinação disso. Por exemplo, para as crianças, eu costumo usar agora, para as duas turmas que eu trabalho, uma lousa digital chamada Jamboard, que é gratuita, de acesso gratuito, onde eu gravo as interações para os pais e para as crianças também. Eu uso a lousa, coloco a atividade, mostro a atividade que está indo na apostila e faço o complemento que vai para casa. Então, vai ler um livro, Uhum. vai fazer uma brincadeira que envolva as crianças no estudo. Nós vamos fazer uma lista de compras da família. Tem lá na atividade, mas tem uma atividade que envolve a família junto. Então, se a família não tiver esse respaldo do professor, da professora alfabetizadora, que vai dar essas orientações, ele não sabe o que fazer. Professor é professor. Pai é educador como o professor é.
Só que o profissional preparado, estudado para alfabetizar é o professor. Então, se os pais não Uhum. têm essas condições, que já estão tão difíceis da pandemia, né, de ter acesso, se ele não tem um mínimo de orientação, não vai adiantar, vão ser só atividades feitas, escritas com os pais, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma orientação, sem nenhuma intervenção, que os pais podem fazer a partir da orientação e ajuda do professor. Então, faz sentido, se eu tenho acesso às tecnologias, eu posso criar vídeos interativos, posso criar, usar a lousa digital. Quando eu só tenho o WhatsApp, é o WhatsApp que vai funcionar. Eu posso mandar o PDF, eu posso mandar um vídeo, posso mandar várias atividades culturais de teatro, de música, de leitura, posso mandar livros. Na aula presencial, por exemplo, a gente faz um projeto de mala viajante que a gente mandava para casa os livros da biblioteca da escola para serem lidos. Agora não tem mais como mandar isso. Mas isso não quer dizer que a leitura possa parar. A gente faz a mala virtual, vão os livros, vão podcast, vão contação de histórias feitas pela professora. Tem uma rotina enviada aos pais, né? Que auxilia ele nessas atividades que, na verdade, criam situações em casa de aprendizagem para essas crianças. A gente prepara para não perder o vínculo, prepara para alfabetizar e para que ela vá fazendo Uhum. as hipóteses, as relações dela, porque o fato da gente estar em casa, em home office, as crianças lá na casa, no contexto familiar estudando, não quer dizer que a aprendizagem parou. As crianças começam esse desenvolvimento em casa e se consolida na escola. Agora, a gente pode criar essas situações todas usando os recursos que a gente tem, mesmo que seja o mínimo. Dá para usar bastante a criatividade e criar condições bem favoráveis para que as crianças aprendam. E está acontecendo, viu? Mas temos muitas dificuldades, vamos ter muito trabalho pela frente também. Pois é, eu tenho conversado com educadores e um secretário de educação falou, olha, na zona rural assim, sabe o que a gente tem feito? A gente usa o WhatsApp, mas a gente manda, quando muito, áudio, não manda vídeo, porque tem criança que não tem a quantidade de Uhum. dados, se eles começam a usar muito vídeo, acaba os dados do celular do pai Sim. e eles não têm como ver. Então, olha só, é de cortar o coração, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, por isso que o educador é importante. Você falou uma coisa muito importante, rotina. Como é que o pai, que você orienta para o pai, assim, da questão de rotina? Eu acho que isso serve para todas as idades, porque a gente, adulto, na pandemia, nossa vida no começo virou uma bagunça, né? Vai gravar uma aula ou vai fazer um programa, no intervalo cozinha o arroz, volta, depois é que a gente foi se organizando. Para as crianças não pode ser diferente, e para os pais também, né? O que seria uma rotina ideal? Uma rotina ideal. No início da pandemia, foi impressionante como a gente realmente enlouqueceu as famílias. Eram tantas coisas para fazer, tantos trabalhos, tanta atividade, era hora de vídeo, era hora, exatamente o que você falou, as dificuldades em todas essas realidades diferentes, era vídeo, eram mil atividades para fazer, porque a gente estava raciocinando a casa, o contexto familiar como escola. Pais como Uhum. professores, não é esse tempo. As atividades são mais reduzidas, no tempo possível para a família, porque essa mãe, esse pai, esse avô, esse responsável trabalha, a escola não pode invadir a família. A escola tem que É, respeitar os tempos e o espaço. Mesmo sendo virtual, a gente invade a casa das pessoas. Então, a gente tem é. que ir com muita delicadeza. O que as crianças recebem na minha escola e que funciona super bem e é uma rotina que faz todo sentido? É um calendário mesmo de segunda a sexta-feira com todas as atividades que tem que fazer. Então, tem atividade de português, tem atividade de matemática, para todos os dias de semana, todas as leituras que serão feitas, é muito legal. Na segunda-feira, por exemplo, a professora que vai ler o livro. Na terça-feira, é a família que se propõe a ler o livro. Na quarta-feira, a criança conta uma história que ela conhece. Na quinta-feira, volta a professora. E na sexta-feira, a criança que tem autonomia de leitura faz a leitura ou o maior da sala, desculpa, da casa, da família, De lê casa. para os demais. Então, isso é um envolvimento de todo mundo. São atividades mais Uhum. curtas, vídeos mesmo, 2, 3 minutos, mas são vídeos todos compactados. Por exemplo, todos os trabalhos que eu vou mandar, eu tenho que compactar para não ter esse gasto. Mas tem trabalhos incríveis sem vídeos mesmo. Eu lembro umas professoras do Maranhão, um trabalho incrível. Elas mandavam essas apostilas, porque não tem acesso ao WhatsApp, mas tem lá as atividades que envolvem o quintal. Escreva o nome da flor que tem no teu quintal, o nome das plantas que você encontra no teu quintal. Que animais de criação que você conhece aí na tua casa e com os vizinhos.
Vamos fazer as atividades de matemática, olha só que incrível, usando os potes da casa da família na cozinha. Então, empilhe os potes do menor para o maior. Deu certo? Não, empilhe do maior para o menor até fazer uma torre. Anote os números de sapato da família e circule o maior. Tá vendo como tem várias questões que envolvem o que tem em casa, o que é possível encontrar em casa. Agora, o que é possível encontrar em casa, do ambiente da família, das situações que eles vivem, o quintal. As crianças que têm acesso ao celular e tudo, que é outra realidade, fotografe alguma coisa da geladeira e vamos escrever sobre esse alimento. Vamos criar um cardápio usando os alimentos que tem na geladeira. Então, tem várias atividades usando situações do dia a dia das crianças, da família. Não Que é uma legal. coisa de escolarizar a vida, né? A família Uhum. tem os interesses, os afazeres, e a gente usa muita brincadeira, muita leitura, muita cantiga, muita música, porque em pandemia a gente sofre muito, muito, muito mesmo, e as Sim. crianças não ficam atrás, né? Não, eu estava contando para você que eu fui visitar a minha sobrinha e eu fiquei totalmente perdido, aí alguém me lembrou, você foi alfabetizado pela cartilha suave, né? E nem pela cartilha suave eu não estava conseguindo juntar o B com o A para dar um beabá, né? Enfim, eu acho que os pais sofrem muito. Agora, eu acho importante isso que você trouxe da questão da... Como é que chama essas professoras de que cidade você falou? É do estado do Maranhão. São professoras, são várias cidades do Maranhão. Eles têm lá um Mas como é que consórcio a entre gente acha isso na municípios. internet? Ou não acha? No blog de alfabetização da Nova Escola, que eu escrevo semanalmente, quinzenalmente agora, Uhum. tem todas essas atividades, todas essas propostas de alfabetização lá. E eu Ah, conto legal. lá sobre essas professoras do Maranhão. Acho que vale a pena entrar lá para conhecer esses trabalhos. Tem muita gente Aliás, fazendo, Jeremias, coisas incríveis, aham. professores Isso que eu incríveis. queria. Maravilha. Isso que eu queria que você também nos orientasse, para você ser uma espécie de curadora, porque assim, hoje na internet tem muita coisa. Então, assim, sem nenhum demérito para o professor que está com todo o esforço de ir lá. Eu vi casos que o professor pegou o carro dele e ficou na calçada e a criança do outro Sim. lado, porque ele viu que a criança não estava, enfim, dando. São casos muito interessantes. Mas para aqueles que têm a tecnologia, que site, que orientação que você dá para os pais procurarem para um complemento? Eu estou recebendo material, mas que tipo de vídeo? Você falou da Nova Escola, que aliás na apresentação não coloquei, mas você é colunista do blog de alfabetização da Nova Escola. Então, assim, Sim. brevemente, o que é a Nova Escola e que tipo de material a gente pode ter acesso para alfabetização? A Nova Escola já tem 34 anos de existência, começou com aquela revista impressa, hoje é um grande portal de alfabetização Uhum. e de todos os assuntos relacionados à educação. Tudo que você pensar em educação está lá na Nova Escola, com tanta experiência. A Nova Escola, por exemplo, acompanhou meu trabalho desde o início. Eu tenho exatamente 34 anos de alfabetização. O que tem na Nova Escola para os professores? Nova Escola tem, no mínimo, 6.000 planos de aulas, de alfabetização até o ensino, até o nono ano, de planos de aula totalmente preparados para os professores acessarem e já adaptados, a grande maioria deles adaptados para uso na pandemia, no contexto remoto. E olha só que interessante, isso é para os professores, a gente perde muito tempo pegando materiais que às vezes não estão preparados, não são bons materiais de qualidade. Tem que ser alinhado à BNCC, tem que estar alinhado ao seu currículo, os currículos brasileiros estão aliados à Base Nacional Comum Curricular, então a Nova Escola se preocupa com isso, de trazer essa qualidade. Então, para os professores, já é um grande recurso. Uhum. Lousas digitais, o Jamboard da Google e várias outras possibilidades aí gratuitas, um formulário, fazer jogos. Hoje tem milhares de possibilidades gratuitas para os professores. A Universidade do Certo. Ceará está fazendo um curso incrível para professores, ensinando a usar toda essa tecnologia. Então, o professor tem. Para os pais, o que eu recomendo para os pais? Para os Uhum. pais, tem que trazer para as crianças muitas situações de leitura. Da onde vem a nossa base de escrita? Vem da leitura, vem de ouvir as histórias, vem de ver o que está acontecendo na escrita aqui, de entender essa leitura do mundo que a gente faz, dos folhetos de mercado, dos livros, de tudo que a gente vê de leitura escrita. As crianças têm que estar nesse ambiente alfabetizador, nesse ambiente que faça sentido o uso das linguagens. Então, para os pais, Uhum. muita leitura, ter paciência, criar situações de leitura, contar histórias da família,
desenhar com as crianças, construir personagens. No YouTube tem vários canais com essas brincadeiras infantis, das parlendas, esses jogos de palavras, dessas que a gente brincava quando criança, Uhum. tumba-lacatumba, é, fui na casinha da vovó, cercadinho de cipó, se o café está demorando, essas parlendas que a gente fala de cor, quando as crianças estão lá cantando e vendo a escrita na tela, por exemplo, tem um site super bacana, chama Parlendoteca. A criança lê e vai cantando, ela vai relacionando a fala ao escrito, que são os primeiros conhecimentos da base alfabética. Quando ela começa a Uhum. entender o que o falado e o escrito, que ela relaciona fonema, grafema e tudo mais. Então, quando a família propõe essas brincadeiras, deixa as crianças se expressarem, chama para as crianças para participarem de tudo. Vai cozinhar? Logicamente não vai pôr no fogão, não vai correr riscos e tal. Mas pode cozinhar com as crianças, pode fazer uma saladinha que não vai ao fogo, pode escrever a receita para enviar para alguém da família, pode fazer uma agenda de aniversariantes da família, pode fazer até com o uso do WhatsApp, a foto da família, uma mensagem de aniversário, fazer com que as crianças participem dos momentos de leitura e escrita que a família participa. Trazer ela para Uhum. essa autonomia, para esse envolvimento. Então, é assim que a família pode contribuir. E, principalmente, perguntando para os professores: o que eu posso fazer? Eu acho que seria, Jeremias, esse junto, essa parceria forte da família com a professora, com o professor, com a escola, quando ela realmente acontece, quando há respeito, quando o professor tem paciência, quando explica, sem usar um linguajar que não seja de compreensível, que ensine. Nós vamos ensinar os pais a maneira deles desenvolverem essas atividades com as crianças, mesmo não sendo professores. Mesmo não sendo professores, eles podem contribuir, mas eles têm que dar a oportunidade para que as crianças participem. Então, vamos colocar teatro. Se você tem pai, mãe, se você tem acesso à internet, coloca um teatro gratuito. Na internet tá o Sesc São Paulo está com tantas peças e tantas coisas boas para as crianças, shows gratuitos para as crianças. De repente, na pandemia, de repente vão ter mais acesso a bens culturais do que tinham antes, porque a gente não tinha essa proposta. A escola não levava um teatro, um podcast. Hoje, meus alunos escutam rádio de crianças, escutam histórias em podcast, eles gravam comigo, eles participam de uma atividade colaborativa numa lousa digital. Então, isso tudo favorece. Nós temos que usar as tecnologias como um meio, não como fim. Usar elas para fazer um ensino que faça sentido para essas crianças. E as famílias podem contribuir com isso, criando e dando voz. Eles têm voz, dando ouvido, escutando essas crianças, chamando elas a participar, fazendo perguntas para elas para instigar o pensamento crítico, para elas irem se desenvolvendo, né? Eu lembro Uhum. que não vai levar bilhete para comprar nada. Hoje a gente não sai para comprar nada, né? Não vai levar listinha lá no mercadinho da vizinha para comprar. Vai, guarda na cabeça e vai pensando pelo caminho. Eu não sei. Dá autonomia para essas crianças, né? Deixarem eles Uhum. folhearem os livros, participar, contarem as histórias, mesmo quando eles ainda não leem, eles contam as histórias dos livros, né? É incrível como eles são criativos. Mas somos nós, adultos, todos educadores, pais e professores, é que criamos essas condições. Principalmente o professor, quando envia uma rotina que ajuda o pai a saber, a mãe saber o que eu vou fazer hoje. Opa, vou pegar a rotina. Quarta-feira, hoje é dia de matemática. Vamos pegar os palitos que a professora mandou e vamos fazer as continhas junto com a mamãe, com o papai, com a vovó, com quem pode estar disponível, que vai ajudar e vai orientar, porque é de responsabilidade das famílias participarem da alfabetização das suas crianças, né? Essa questão de rotina, eu gosto de voltar a ela, porque assim, você acha que, vamos supor, o pai trabalha de manhã, a mãe trabalha de manhã e à tarde ela tem um tempinho. Então é bom ela marcar, tipo, todo dia 5 da tarde a gente vai fazer a lição, definir um horário, ou de repente até para estimular, marcar uma reunião, sei lá, por WhatsApp com outros amiguinhos para deixar uma coisa de agenda, porque a gente sabe que é difícil a gente seguir, né, a risca. Aí passa um dia não fez, né? E os pais acho que estão Sim. mais ou menos naquela situação dos alunos antigos, né? Ai, hoje é quarta, eu não fiz a É. lição de terça, né? E, Eu deve acho que ser mais ou menos isso. a palavra é flexibilidade, tá? Eu acho que a Hum. gente tem que ser flexível. Veja bem, vai as indicações para os pais. Olha, determine um horário fixo por dia para o estudo.
mas nem sempre esse horário fixo é possível para a família. Aí eu dou aula de Uhum. manhã, o período que eles estudavam é de manhã, mas de manhã o pai, a mãe, o avô, o responsável não está junto. Quem que vai fazer com a criança? Então, à tarde, muitas vezes, mesmo não sendo esse o ideal, eu atendo essas famílias. Eu atendo por quê? Ela chegou no final da tarde, geralmente são as mães, as mulheres que estão sobrecarregadas e elas que ainda assumem mais a responsabilidade de alfabetizar, da educação dessas crianças, dos filhos, né? Chega à tarde, final da tarde, ela vai pegar a criança para fazer a atividade. Se eu tenho lá no meu grupo do WhatsApp o vídeo explicativo para o pai, ou escrito, ou um áudio explicativo, não importa a hora que ele for pegar com aquela criança, ele vai entender o que é para fazer. Se ele não entender, ele pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Mas então a palavra é flexibilidade. Agora, para a grande maioria, as crianças conseguem acessar. Vamos de manhã entrar agora. Eu faço muitas aulas no Teams. Hoje foi um dia maravilhoso com as crianças um pouco maiores. E a troca é muito grande, porque você vê de tudo, você conhece a família, a avó está lá escutando a explicação, o outro levanta a mão, pede para ir ao banheiro, virou uma aula, quase, quase a aula da escola. Mas eu tenho que ter essa flexibilidade. Tem aluno que nunca pode entrar de manhã, ele entra às 6, 7 horas da noite, e se eu não mando essas orientações antes, eu vou atrapalhar o andamento dele, ele não vai ter apoio, porque aí ele manda para mim só quando ele tem alguma dúvida muito crucial, assim, muito difícil, que não dá para resolver, ele me manda. Mas se eu dou um bom preparo, se eu oriento bem as famílias, eles podem fazer as atividades a qualquer momento, dentro da Uhum. rotina deles. Não pode deixar também à vontade, assim, tem que ter um segmento, senão é o que você falou. Certo. Vai chegar sexta-feira, não tem atividade da segunda, da quarta, às vezes tem atividade, ainda mais na alfabetização é processo. Se a gente não tem uma continuidade, eu pego um dia, eu vou pegar a semana que vem, eu tenho que voltar tudo de novo. Porque eu Pois não é. posso perder Você esse sabe que tempo, né? com os adultos acontece muito isso com uma segunda língua. A gente estuda, 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 está avançando. Aí para um pouco, fala, poxa, emborreci de novo, né? Porque é o que você está falando, é processo e a gente vai avançando. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, tem mais 1 minuto e 30 segundos, Ah, então agora a sua palavra é tipo Twitter, em 140 caracteres, mas eu acho que o mais relevante é a gente resumir o que foi falado aqui. Olha, então, olha, vai lá, dá uma olhada no Parlendas, eu estou vendo aqui, ó, Parlendas Ilustradas para os pais é muito bom. Entra no site da muito Nova bom. Escola, se você digitar, eu coloquei seu nome aqui no campo de busca da Nova Escola, Mara Mansani. Então sai lá, conversa sobre alfabetização, os segredos da Mara Mansani, você pode descobrir lá, a alfabetização, quer aprender os segredos da Mara? Então vai lá e vê. E o que mais, Mara, que a gente pode dar de dica para os pais? Eu acho também assim, participar, não sei, de grupos de discussão com os pais no Facebook ou do grupos da escola e perguntar para os outros pais, né, para os professores, o que eles estão fazendo que está dando certo, né? Porque é um momento de união, é difícil mesmo, né? Eu acho que a palavra que você disse agora é tudo, é união. É um momento tão atípico, a gente nunca imaginou no mundo que fosse viver uma situação dessa. Então, a gente tem que dar o nosso melhor. Eu penso que nessa pandemia nasceram professores mais antenados, com mais vontade ainda, porque foram os protagonistas. Se aconteceu algum processo de aprendizagem, foi pelos professores, mas foi também por essa parceria, principalmente essa parceria com as famílias. Se não fossem essas famílias, o que seria dessas crianças agora? E ainda, apesar de todos os esforços, nós vamos ter muito trabalho à frente, porque a alfabetização ela não se dá dessa forma. A gente não faz uma alfabetização propriamente dita em casa. Então, nós vamos ter um trabalho ainda, quando as escolas reabrirem, porque os estudos estão continuando, mas quando as escolas reabrirem, a gente vai levar um tempo ainda para alfabetizar, para fazer essas correções todas. Mas é o mundo que está acontecendo isso, não é uma questão só É, brasileira. Agora, as desigualdades mostram que a gente tem muito a caminhar. Mas acho que a palavra assim de incentivo final para os pais, com menos de 140 caracteres, é dizer que compromisso, se unam com seus professores. Professores se unam com seus pais. Muita paciência, muito jogo de cintura, muita conversa. Os pais precisam serem ouvidos, eles querem falar, e muitas vezes as atitudes que você não consegue entender, porque tomaram, saiu do grupo por quê? Vai conversar, entra no particular, não expõe aquela criança, fale com jeitinho, encontre, não deu certo desse jeito, encontre outra possibilidade de comunicação e insista. Eu acho que a palavra é insistir, flexibilizar,
ter paciência e fazer essa parceria acontecer. Sem as famílias, não vai ter alfabetização. A alfabetização é com os pais, que são os educadores, e com os profissionais de educação, que são os alfabetizadores. Mas juntos nós podemos fazer grandes coisas pela aprendizagem das nossas crianças. No mínimo, se os pais ainda não tiverem nenhum conhecimento e ajudarem assim no básico, a gente vai ter uma continuidade de estudo. Agora, se os pais entrarem com toda a força, com esse compromisso, vamos estudar, tem tempo para isso, vamos fazer as atividades, professora, eu não entendi, como é que faço? A professora manda o tutorial, grava, vamos lá, ela tenta várias linguagens e possibilidades para explorar com as crianças, usando recursos que forem possíveis, criando outras situações e estudando, eu tenho certeza que a gente pode ter bons frutos. Eu estou colhendo os meus agora e tenho muito trabalho a fazer, mas olha, estou colhendo bons frutos, mas é um trabalho assim, contínuo. Então, muito estudo para todos, muita vontade, muita parceria. As nossas crianças, além de merecerem, é direito delas, né? É direito deles estudarem e aprenderem, principalmente, de uma educação de qualidade, no máximo que a gente possa fazer agora no contexto familiar, né? E torcendo para todo mundo ser vacinado e chegar na sala de aula o quanto antes. Muito bem, os professores, uma parte deles já estão sendo vacinados. Eu queria agradecer muito Mara Mansani, que é professora e também ela escreve lá para o blog da Nova Escola, vai lá conhecer, que é bem legal. Muito obrigado pela sua parceria também com os pais e entre os professores. Aliás, rapidamente, eu acho que os pais também podem aproveitar, não é, Mara, a questão de saber a peculiaridade do seu filho. Então, se ele gosta mais de música, da música, né, como você falou, né, se ele gosta mais, se ele tem alguma aptidão, procura descobrir, desde novinho você consegue descobrir, vai por esse caminho, acho que é uma oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Mara Mansani aqui com a gente. E a gente fica por aqui, Muito nosso tempo obrigada. acabou, mas eu que agradeço bastante. Mas vai ter outros, tá bom? Muito obrigado também por você que nos acompanhou até aqui, programa Conexão Legislativa, fica por aqui, mande as suas sugestões e a gente vai trazendo aqui aos poucos, tá bom? Até a próxima edição.